Agora! Vai, Neymar! Já fazem quase 9 anos do nosso primeiro título olímpico pela seleção brasileira masculina de futebol. Depois desse tempo todo, esse elenco tomou rumos diferentes no futebol. Tem jogador que virou ídolo em um clube só e permaneceu nele durante esse tempo todo. Tem jogador que se aposentou aos 26 anos e tem também um que está sem time nesse momento. Pois é, eu te conto o destino de cada um deles no vídeo de hoje. Meu nome é Samuel Rezende e esse é um canal focado na seleção brasileira. Antes de te contar o que aconteceu com cada um daqueles atletas, só uma rápida lembrança de como foi a campanha do Brasil naquele ano. O Brasil venceu África do Sul, Iraque, Dinamarca, Colômbia, Honduras e Alemanha na final, nos pênaltis, que teve aquele gol de falta do Neymar. Os artilheiros, o artilheiro na verdade foi o Neymar com 4 gols. E lembrando que essa convocação teve 18 jogadores com 3 exceções, 3 jogadores acima dessa idade. Então bora lá? O primeiro dessa lista é o goleiro Everton, que atuava no Atlético Paranaense naquele ano de 2016 e 2 anos depois foi para o Palmeiras, onde se tornou o ídolo, multicampeão, e está lá até os dias atuais. Ele foi um dos 3 convocados que tinham mais de 23 anos. O outro goleiro foi o Wilson, e esse talvez seja o nome mais desconhecido dessa lista. O Wilson tem uma história diferente dos outros jogadores. O Wilson atuava pelo Atlético Mineiro naquela época, era reserva do então multicampeão Vitor, e ele se aposentou aos 26 anos, em 2020, só 4 anos depois de ter sido campeão olímpico. Ele passou 2 anos ainda no Coimbra, que é um time pequeno aqui de Minas Gerais. Não se sabe muito bem porquê, ele nunca explicou muito o motivo de ter se aposentado tão jovem assim. Hoje ele tem 30 anos e atua como professor, ele tem uma escolinha de futebol para goleiros em Belo Horizonte. O Wilson, que teve até seu nome vinculado, ser um possível vendedor de uma medalha desse ano de campeão olímpico. Não se sabe quem colocou para vender essa medalha, mas o Wilson é um forte candidato, ele nunca negou essas informações que saíram na mídia e essa medalha está à venda por 170 mil. Ou seja, se de fato foi ele, viveu uma situação financeira difícil aí nos últimos anos. Tivemos 3 zagueiros convocados para essa seleção. O primeiro, Rodrigo Caio, que estava no São Paulo, passou pelo Flamengo, onde foi campeão, sempre conviveu muito com lesões desde 2016 e atualmente está no Grêmio. Já o Marquinhos é um dos mais conhecidos dessa lista, né? Ele estava no PSG, recém-chegado, ainda era um garoto naquela época e se tornou ídolo, capitão do PSG, multicampeão, disputou 2 Copas do Mundo pela seleção brasileira, um dos jogadores que teve uma carreira de maior sucesso dessa seleção. E o outro um pouco desconhecido também é o Luan Garcia, que atuava pelo Vasco em 2016 e atualmente passou pelo Palmeiras, ficou muitos anos por lá, alternou entre reserva, titular e está no Toluca desde o ano passado. Indo para as laterais agora, Zeca estava no Santos, passou por... Esse aí rodou, viu? Passou por Inter, Bahia, Vasco, Houston Dynamo dos Estados Unidos, Vitória, até chegar no Mirassol nessa temporada, que vai disputar a Série A pela primeira vez na sua história, e o Zeca vai fazer parte desse elenco. Outro lateral era o William, que atuava pelo Internacional. Ele foi para a Alemanha, passou por Wolfsburg, Schalke, até voltar para o Brasil em 2023 para defender o Cruzeiro, que é o seu atual time, apesar dele ter dado algumas declarações polêmicas aí, disse num vídeo informal, parecia que estava numa festa, que iria voltar para o Colorado. Então não se sabe aí muito bem do futuro do William, mas até o momento que grava esse vídeo, ele está no Cruzeiro. O outro lateral foi o Douglas Santos, que estava no Atlético e foi para o Zenit logo depois. Se não me engano, ele nem volta para o Galo depois da Olimpíada, ele já vai direto para o Zenit porque era no meio da temporada. Ele foi vendido para o Zenit, lá se tornou ídolo, titular absoluto. Acho que deveria até receber mais atenção da seleção brasileira principal. Não me lembro dele ter sido convocado, mas é um nome aí pra gente ficar de olho porque é muito consistente lá na Rússia, Douglas Santos. Meio-campistas, nossos volantes assim mais de pegada. Começando pelo Wallace, que estava no Grêmio e passou por Hamburgo, Hannover, ficou muitos anos na Udinese até voltar para o Cruzeiro no ano passado. Hoje ele disputa a titularidade pela Raposa, mas é um nome que rodou bem, teve uma carreira até relativamente boa na Europa, não conseguiu se firmar nenhum gigante, mas é um bom jogador aí. Na época eu lembro que ele conseguiu carregar o piano aí da seleção brasileira de 2016, que era muito ofensivo. O outro volante, Rodrigo Dourado, que estava no Inter, permaneceu no Inter por mais 6 anos, foi deixar o Colorado apenas em 2022 para defender o Atlético San Luis, lá do México.
Thiago Maia estava no Santos em 2016, rodou aí por Lille da França, voltou para o Brasil para defender o Flamengo e no ano passado foi vendido ao Internacional. Renato Augusto, esse aí também acho que dispensa comentários, estava na China naquela época, no Beijing Guoan, em 2016, depois ele volta, passa pelo Corinthians e atualmente está no Fluminense. Ele também foi um dos 3 convocados acima de 23 anos. Rafinha Alcântara estava no Barcelona, companheiro do Neymar naquela época, rodou aí por Celta de Vigo, Inter de Milão, PSG, Real Sociedad, não me lembro dele se firmar em nenhum desses times assim como titular absoluto, como destaque, e atualmente ele está no Al Arabi do Catar desde 2022. Atacantes, começando pelo Felipe Anderson, que estava na Lazio em 2016, aí ele rodou por alguns times importantes na Europa, West Ham da Inglaterra, Porto de Portugal, voltou para a Lazio e no ano passado foi comprado pelo Palmeiras nesse retorno ao futebol brasileiro, já que ele foi revelado pelo Santos. Luan, do Grêmio, esse também é um caso difícil de entender, né? Como que o Luan jogava bola em 2016, se não me engano foi esse o ano em que ele foi rei da América, se não foi 2016 foi 2017, era um dos melhores jogadores de futebol brasileiro, cotado para disputar a Copa do Mundo, um segundo atacante que era quase um meia ali, uma característica que a gente não tinha, mas depois ali de 18, 19, simplesmente o futebol do Luan desapareceu. Ele passou por Corinthians, foi comprado numa transação milionária, nunca deu certo no timão, foi emprestado para o Santos, depois passou pelo Vitória, voltou até para o Grêmio no ano passado, mas nada, não conseguiu e hoje está sem time, tá? A gente não sabe se ele vai se aposentar ou não, se ele está esperando uma boa proposta, mas no momento que grava esse vídeo, o Luan está sem time. Aqui o trio de ataque já é muito conhecido por vocês. Gabigol estava no Santos em 2016, virou ídolo do Flamengo, dispensa comentários, fazendo gol a rodo em final e gols muito importantes, já é um dos maiores ídolos da história do Flamengo e agora vai defender o Cruzeiro. Gabriel Jesus, que em 2016 estava no Palmeiras, logo depois ele é vendido para o Manchester City do Pep Guardiola, fica lá por muitos anos até que o Arsenal o contrata e é o time dele atualmente lá na Inglaterra, o Gabriel que vem lutando aí para permanecer entre os titulares do Arsenal. Para fechar, nosso craque daquele ano, daquela competição, Neymar, estava no Barcelona, depois foi para o PSG, também era um dos jogadores acima de 23 anos, o Ney tinha 24 anos naquela época e agora ele está no Al Hilal da Arábia Saudita, infelizmente. E aí só algumas curiosidades. Antes, tem que falar do técnico, né? O nosso técnico era o Rogério Micali e hoje ele comanda a Seleção Olímpica do Egito. Inclusive, em Paris 2024, levou o time à 4ª colocação, que é uma coisa histórica para eles. Passou por Atlético Mineiro, Paraná, Figueirense, Cruzeiro Sub-20, até o Al Hilal alguns anos atrás e o Al Drafra. O Micali rodou bastante, foi para o Egito e disputou outra Olimpíada com mais uma boa campanha. E agora só algumas curiosidades sobre esse elenco aí. A gente tem um jogador aposentado, que é o Wilson, que ainda estão no radar da seleção ou deveriam estar. Nós temos 6 jogadores, depois de 8, 7, 9 anos, um elenco que era jovem, me parece muito pouco, mas vamos lá. O Everton, que direto é convocado, o William, do Cruzeiro, que foi um dos melhores laterais do Campeonato Brasileiro, Douglas Santos, que ainda não recebeu chance, mas eu acho que pelo menos devia estar no radar, Marquinhos, né, titular com Dorival, Gabriel Jesus, que ainda está tentando retomar o bom nível de futebol, e o Neymar. Disputaram a Copa do Mundo desse elenco o Everton, em 2022, com o Tite, Marquinhos e Renato Augusto, Gabriel Jesus e Neymar. 9 estão no futebol brasileiro e apenas 2 atuam na Europa. E aí, qual desses te surpreendeu mais? Deixa aí nos comentários, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Um abraço e até a próxima!